Nunca imaginei que uma simples atitude num fim de tarde abafado pudesse virar a chave da minha vida inteira. Meu nome é Clara, tenho 27 anos e moro na zona norte de uma cidade que vive entre o caos do trânsito e a pressa de quem nunca tem tempo. Naquela quarta-feira qualquer, eu estava voltando de mais um dia exaustivo de trabalho, como atendente em uma pequena loja de peças automotivas. O cansaço pendia nos ombros, os pés doíam, e o sol parecia zombar da minha tentativa de voltar para casa com dignidade. A fila para o ônibus estava maior que o normal, e para completar, um senhor de idade se aproximou com passos lentos, carregando uma pasta gasta e uma sacola rasgada que parecia prestes a desmanchar. Ele não pedia nada, só andava com certa dificuldade. Notei que várias pessoas na fila o encararam com impaciência, como se ele fosse um atraso ambulante. Eu estava prestes a olhar para o outro lado, ignorar como sempre me ensinaram a fazer. Mas havia algo naquele homem, não sei explicar, que me fez querer ajudar. Quando o ônibus chegou, me aproximei dele naturalmente e perguntei baixinho: "Quer ajuda para subir, senhor?" Ele sorriu com uma gentileza que parecia fora de lugar no meio do barulho e disse: "Agradeço muito, filha. Hoje está mais difícil que o normal." Apertei o braço dele com cuidado e o ajudei a subir. Enquanto isso, o motorista olhava com impaciência e ouvi até algumas pessoas reclamando atrás. "Ah, agora vai demorar mais ainda", murmurou alguém. Não liguei. O senhor sentou-se no banco da frente e agradeceu de novo, como se meu gesto tivesse sido mais do que um favor. Antes de descer, ele virou para mim e disse: "Moça, o mundo precisa de mais gente como você, e você vai entender isso em breve." Eu sorri meio sem graça, achando que era só uma daquelas frases bonitas que idosos costumam dizer, e desci na minha parada, voltando para minha rotina de sempre. Só que eu não fazia ideia de que aquele gesto ia mudar tudo. Nos dias que seguiram, eu simplesmente esqueci o episódio. Afinal, era só mais um gesto de empatia em meio a tantos esquecidos pelo mundo. O trabalho seguia duro como sempre. Os clientes impacientes, o patrão exigente e o salário curto. Morava num pequeno apartamento com minha mãe, que enfrentava problemas de saúde e dependia do SUS para conseguir atendimento. Eu sustentava a casa com muito esforço. Às vezes, pensava que minha vida estava travada em um ciclo de sobrevivência, sem pausa, sem respiro. Na loja, o ar-condicionado quebrado fazia os dias parecerem eternos. O dono, seu Délcio, era o tipo de chefe que reclamava até do jeito que eu colocava as canetas na gaveta. "Gente nova não tem mais compromisso com nada", ele repetia toda semana. Eu me limitava a sorrir e seguir em frente. Tinha contas demais para bancar e orgulho de menos para bater de frente. Viver no limite se torna rotina quando a gente não tem escolha. Naquele sábado, acordei com um bilhete da minha mãe em cima da mesa da cozinha. Fui na igreja. "Ore também, filha. Deus não esqueceu de você." Respirei fundo e engoli a vontade de chorar. A verdade é que eu já não orava fazia tempo. Não por falta de fé, mas por falta de força. Tudo parecia imóvel. Eu sonhava com uma chance, não de enriquecer, mas de ser reconhecida. De trabalhar num lugar onde alguém me chamasse pelo nome com respeito, onde minha bondade não fosse sinônimo de fraqueza. No domingo à tarde, fui até o terminal rodoviário buscar um envelope com documentos do meu tio que vinha do interior. Enquanto esperava no ponto, fui surpreendida por um motorista de ônibus que parou na minha frente. Ele abriu a porta, me olhou fixamente e disse: "Moça, lembra de mim?" Era ele, o senhor da pasta e da sacola rasgada. Estava com os uniformes da empresa, impecável, com uma postura completamente diferente. Não parecia mais cansado. Ao contrário, seu olhar era firme, vibrante, como de quem tinha propósito. Fiquei sem reação. Ele continuou: "Sou o senhor que você ajudou na quarta-feira. Mas tem algo que você precisa saber. Eu não sou só motorista. Na verdade, eu sou o dono da aviação. Aquele dia, eu saí disfarçado para ver como meus funcionários e passageiros eram tratados. Tava testando o mundo ao meu redor, e você foi a única que me viu com os olhos do coração." Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. O homem abriu um envelope e me entregou um papel. Era um convite formal para uma entrevista no escritório central da empresa, com o cargo de assistente de relacionamento humano. No rodapé, vinha escrito a caneta: "Você não ajudou um velho, você ajudou a si mesma."
Fiquei parada na calçada, olhando aquele papel, com os olhos marejados e o coração disparado. Era verdade? Aquilo estava mesmo acontecendo? Minha cabeça girava e, por dentro, uma parte de mim gritava: é disso que sua vida precisa, Clara. Essa é a virada que você esperava. Se você chegou até aqui, é porque essa história está tocando você também. Então, deixa eu te pedir uma coisa com o coração aberto. Se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque tem muita história verdadeira e emocionante como essa para te inspirar. E me conta aí nos comentários. Você já passou por uma situação em que a vida te surpreendeu depois de um gesto simples de bondade? Qual foi? Quero saber seu nome e a cidade de onde está assistindo. Na noite daquele domingo, dormi com o convite na mão, como se fosse um bilhete premiado que eu não queria perder de vista nem por um segundo. Acordei cedo na segunda-feira, com um frio na barriga que não sentia desde a adolescência. Tomei banho com calma, escolhi minha melhor roupa, que, apesar de simples, estava impecável, e peguei o ônibus rumo ao endereço indicado. Era num prédio moderno, numa parte da cidade que eu raramente visitava. As ruas limpas, os carros caros e os cafés com mesas na calçada faziam parecer que eu estava em outro país. Cheguei com 20 minutos de antecedência. Na recepção, uma moça de blazer sorriu ao ver meu nome na lista e disse: "A senhora está sendo aguardada, pode subir ao 6º andar." Cada palavra dela me deixava mais nervosa. Subi no elevador e respirei fundo 3 vezes antes da porta se abrir. O senhor que eu tinha ajudado no ônibus me esperava com um sorriso e me convidou a entrar na sala de reuniões. Ele estava com outro semblante agora, imponente, sereno e com um brilho nos olhos de quem tem planos grandes. "Clara, eu queria te agradecer pessoalmente. Você é diferente. O mundo anda tão duro, tão apressado, tão cego. E você parou. Você olhou. Você escolheu ajudar. Eu venho tentando transformar minha empresa num lugar mais humano. A maioria só fala disso no papel, mas eu acredito que é nas atitudes que a gente muda as coisas. Você me mostrou isso." Fiquei sem palavras. Ele continuou: "O cargo que oferecemos não é só administrativo. Você vai lidar com pessoas em momentos de crise, ouvir relatos, acompanhar quem precisa de ajuda emocional no trabalho. Você tem esse dom. Seu olhar diz mais que palavras." Assinei os papéis naquele mesmo dia, com lágrimas nos olhos e o coração disparado. Minha primeira reação ao sair do prédio foi ligar para minha mãe. Ela atendeu com a voz ofegante, e eu gritei: "Mãe, a senhora não vai acreditar no que aconteceu." Quando contei, ela chorou mais do que eu. Eu sabia, Clara. Eu sabia que Deus ia usar alguém para te enxergar de verdade. Voltei para casa de ônibus. Dessa vez com um sorriso no rosto que nem o calor conseguiu apagar. Ao meu lado, uma senhora puxou conversa e eu, por impulso, ajudei-a a carregar as sacolas. Era automático e pela primeira vez percebi. Eu sempre fui assim. Só não tinha sido reconhecida antes. Mas aquilo ainda era só o começo. Nos primeiros dias de trabalho, tudo parecia um sonho. Fui muito bem recebida. Participei de treinamentos e conheci histórias que me emocionaram. Descobri que muitas pessoas dentro da empresa passavam por batalhas silenciosas. Funcionários com filhos doentes, mães solteiras que faziam jornada dupla, jovens em depressão, e tudo isso era invisível aos olhos de quem só via relatórios e metas. Comecei a ouvir, acolher, sugerir mudanças. E, aos poucos, ganhei não só respeito, mas admiração. Pessoas que antes tinham medo de perder o emprego começaram a sorrir mais. E eu finalmente entendi que tinha um propósito. O gesto no ônibus tinha sido o ponto de virada, mas era meu coração que estava no comando desde o início. Com o passar das semanas, fui percebendo que aquele cargo era mais do que uma oportunidade profissional. Era, na verdade, um espelho do que eu sempre fui. Alguém que carrega no peito uma urgência de cuidar dos outros, mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. No setor onde fui alocada, chamado de Relações Humanas e Apoio Interno, comecei a mergulhar nas histórias dos funcionários. A maioria vinha de realidades parecidas com a minha. Gente batalhadora, simples, que muitas vezes vivia no automático por pura necessidade. Havia, por exemplo, o caso da Dona Celina, uma senhora de 50 e poucos anos que limpava os corredores da garagem da empresa. Um dia, ela foi chamada para uma advertência porque,
andava triste demais e isso afetava os colegas. Quando fui conversar com ela, descobri que seu marido estava internado há semanas com um AVC e que ela dormia apenas 3 horas por noite, dividindo-se entre o hospital e o trabalho. Ao ouvir aquilo, travei. Era impossível não se emocionar. Preparei um relatório com a história dela, mostrei ao dono da empresa e propus algo que na época parecia ousado: um fundo interno de ajuda emergencial para colaboradores em situações críticas. Levei a ideia com o coração na mão, sem saber se ele me ouviria como ouviu no ônibus. Mas, para minha surpresa, ele me olhou com a mesma expressão que usou naquele dia e disse: "É por isso que você está aqui." O fundo foi criado, não só para a dona Celina, mas para muitos outros. E isso criou uma corrente de empatia dentro da empresa. As pessoas passaram a se ajudar mais, a conversar mais, a entender que por trás de cada uniforme havia uma história sendo escrita com suor e silêncio. E tudo aquilo me nutria, me dava energia. Mas nem tudo foram flores. Uma parte da diretoria não via com bons olhos essas mudanças. Diziam que estávamos emocionalizando demais o ambiente de trabalho e que isso afetaria a produtividade. Começaram a me isolar de algumas decisões, a duvidar da minha experiência, a fazer reuniões sem me convidar. Em pouco tempo, percebi que parte da empresa ainda resistia à ideia de que o cuidado com o ser humano deveria vir antes do lucro. E foi aí que veio o meu momento de crise. Passei noites sem dormir, me perguntando se eu tinha sido ingênua. Comecei a duvidar de mim, do que eu representava ali dentro. Será que estava indo longe demais? Será que estava atrapalhando mais do que ajudando? Foi nesse período sombrio que recebi um envelope em minha mesa, sem remetente. Dentro dele havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia firme e emocional. "Clara, nem todos vão entender o que você está fazendo, mas nunca se esqueça, bondade não é fraqueza, é resistência. Continue." Aquilo me desarmou por dentro. Na mesma hora, fui até a sala do dono da empresa. Entrei sem bater. Ele me olhou, sorriu e disse: "Sim, fui eu quem escreveu. Você precisa saber que não está sozinha. E se precisar, eu mesmo pego o microfone da empresa e conto tudo o que vi naquele ônibus." Voltei para casa naquele dia com uma certeza renovada. Minha missão ali não era agradar a todos. Era transformar, mesmo que aos poucos. E se isso causava desconforto, era sinal de que algo importante estava se movendo. A partir daquela conversa, algo dentro de mim se fortaleceu. Parei de tentar agradar quem nunca ia aceitar mudança e comecei a focar em quem realmente precisava de mim ali dentro. A cada novo relato que chegava à minha mesa, a cada história de dor silenciada, eu me sentia mais conectada com a missão que a vida, ou talvez Deus, tinha me entregado. Um dos momentos mais marcantes foi quando um jovem chamado Vinícius, motorista recém-contratado, pediu para conversar comigo. Ele tinha sido disciplinado por um supervisor por aparentar desânimo e desatenção durante os trajetos. Quando o chamei para conversar, ele mal conseguia falar. Engolia o choro, as mãos tremiam. Depois de muita delicadeza, ele revelou que sua esposa havia perdido um bebê prematuro 3 dias antes. E mesmo assim, ele voltou a trabalhar porque precisava daquele emprego para pagar o aluguel. Naquele momento eu entendi. Não era uma empresa de ônibus. Era uma empresa de histórias. Conversei com a direção e, com o apoio do fundador, conseguimos criar um novo protocolo. Funcionários em luto ou crise pessoal podiam solicitar uma licença emergencial remunerada, sem necessidade de longos laudos ou explicações constrangedoras. Pela primeira vez, aquele ambiente que antes parecia uma máquina impessoal começava a pulsar com algo parecido com humanidade. As mudanças começaram a repercutir fora da empresa também. Uma rádio local fez uma matéria sobre o novo clima na aviação Porto Dourado. E os próprios funcionários começaram a contar aos passageiros histórias emocionantes que aconteciam nos bastidores. Doações anônimas, campanhas internas, refeições entregues a famílias carentes, tudo liderado por pessoas que antes eram invisíveis. E no centro disso tudo estava eu, a mesma mulher que ganhava salário mínimo e dividia o jantar com a mãe doente. A mesma mulher que só queria ser ouvida. Certa manhã, encontrei uma caixa em cima da minha mesa.
Dentro, havia uma flor plantada em um vaso simples e um cartão que dizia: "Você não mudou só minha vida. Você me fez acreditar que o mundo ainda pode ser bom." Não havia assinatura, mas pouco importava. Eu sabia que o eco da minha bondade estava reverberando, e aquilo era mais forte do que qualquer reconhecimento formal. Foi nesse mesmo período que o dono da empresa, o Sr. Joaquim, me chamou para uma conversa mais reservada. Ele estava diferente, não tão leve quanto antes. Havia preocupação no olhar. Sentamos na varanda de vidro que dava vista para toda a garagem da empresa e ele me disse: "Clara, estou ficando doente. Nada grave ainda, mas estou me preparando para deixar o comando. E quero que você saiba de uma coisa. A partir do mês que vem, você será oficialmente promovida a diretora de desenvolvimento humano. É o cargo mais importante dessa empresa. Porque ônibus todo mundo pode comprar. Mas gente boa? Isso é raro." Fiquei sem ar por um momento. Não pela promoção, não pelo salário que finalmente me permitiria dar uma vida digna à minha mãe, mas pela confiança, pela clareza de que, no fim das contas, foi minha essência que me trouxe até ali. E tudo começou naquele simples gesto dentro de um ônibus. Naquele dia, voltei para casa caminhando devagar, sentindo o vento no rosto e lembrando da primeira vez que ajudei alguém sem esperar nada em troca. E percebi uma verdade profunda. Às vezes, o universo disfarça as oportunidades em pequenas escolhas, e quem enxerga com o coração é quem muda tudo. A notícia da minha promoção se espalhou pela empresa em questão de horas. Alguns colegas ficaram sinceramente felizes, outros nem tanto. Sempre há quem torça o nariz quando vê alguém de baixo ocupando um lugar lá de cima. Mas aprendi, ao longo da vida, que não é o cargo que faz a pessoa crescer, é a postura diante dos desafios. E eu não ia permitir que inseguranças alheias apagassem a luz do que estava vivendo. Nos dias seguintes, mergulhei no novo cargo com toda a minha alma. Comecei a implementar programas de acolhimento, rodas de conversa semanais com os motoristas, oficinas de escuta ativa com os líderes de equipe e até dinâmicas entre departamentos que antes mal se falavam. E, para minha surpresa, os resultados não demoraram a aparecer. Menos faltas, menos rotatividade de funcionários, mais feedbacks positivos dos passageiros. Era como se a empresa tivesse sido regada de dentro para fora. Mas, apesar da maré positiva, algo ainda me inquietava. O Sr. Joaquim, o dono da empresa, aquele mesmo homem que um dia entrou no ônibus como se fosse só mais um, estava cada vez mais ausente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Os olhos dele já não tinham o mesmo brilho. Ele começou a se afastar das decisões, a trabalhar de casa, e logo todos percebemos que sua saúde estava mais frágil do que ele havia deixado transparecer. Numa manhã cinzenta de quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era a esposa de Joaquim. Ela me chamou até a casa deles. Fui sem pensar 2 vezes. Chegando lá, encontrei-o deitado em uma poltrona na varanda, coberto com uma manta, olhando para o jardim como quem contempla algo que vai além da vida. Quando me aproximei, ele sorriu com esforço e disse: "Sabe, Clara, às vezes penso que minha maior herança não vai ser a frota que construí, nem o dinheiro que deixo para minha família. Vai ser o que você está fazendo aqui." A coragem de olhar nos olhos e perguntar: "Você está bem de verdade?" Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele continuou: "Você me lembrou o que significa humanidade, e por isso deixei algo para você." Antes que eu pudesse perguntar o que era, sua esposa me entregou um envelope pardo, lacrado. Dentro dele, uma carta escrita à mão e um documento. Uma porcentagem da empresa, simbólica, mas real, havia sido transferida para meu nome, como forma de reconhecimento por tudo que eu tinha construído ali. Na carta, ele escreveu: "Clara, não é sobre empresa, é sobre legado, que você nunca deixe de acreditar na força dos pequenos gestos. Você foi a mudança que eu sonhei ver no mundo." As lágrimas vieram como uma onda que não dava mais para conter. Abracei aquele envelope como quem segura um filho recém-nascido, não pelo valor financeiro, mas pela carga de significado que ele carregava. Eu, que fui tantas vezes invisível, agora era parte viva de algo muito maior. Aquilo não era só um reconhecimento, era um chamado, um empurrão suave do universo dizendo: "Continue,
Voltei para casa naquela noite e encontrei minha mãe lendo a Bíblia. Ela me olhou e, sem que eu dissesse nada, disse baixinho: "Filha, Deus é justo. Ele te viu quando ninguém mais via." E foi ali que entendi, de uma vez por todas, que o que começa com empatia floresce em transformação. E que até as pessoas mais comuns carregam dentro de si o poder de mudar destinos, inclusive o próprio. O tempo passou, mas aquele envelope virou um marco silencioso da minha vida. Eu o guardava como um amuleto dentro de uma pasta de tecido, bem dobrado, sem nem sequer ousar plastificá-lo, porque ele era mais do que um papel. Era um lembrete diário de que o que é feito com o coração sempre volta. E às vezes, volta multiplicado. Com o novo cargo e a pequena porcentagem da empresa em meu nome, ganhei também mais responsabilidades. Fui chamada a participar das reuniões estratégicas, passei a ter voz nas decisões administrativas e, com isso, enfrentei olhares ainda mais desconfiados, especialmente dos que viam números e não nomes nas planilhas. Certo dia, durante uma reunião acalorada sobre cortes de orçamento, sugeri que parte da verba fosse mantida para projetos sociais internos. Um dos diretores riu com ironia e disse: "A Clara ainda acha que gentileza sustenta uma empresa." A sala ficou em silêncio, e por alguns segundos senti meu coração disparar como se estivesse diante de um precipício. Mas respirei fundo e respondi com firmeza: "Não é gentileza que sustenta uma empresa. É gente, e gente feliz produz mais, adoece menos e carrega a empresa nas costas sem reclamar. Eu fui essa gente e conheço cada canto dessa empresa melhor do que qualquer gráfico." O silêncio foi quebrado com um bater leve na mesa. Era o novo presidente da empresa, filho de Joaquim, que nunca havia dito muito sobre minha presença ali. Ele se levantou e disse: "A Clara tem razão. E se estamos aqui hoje, é porque ela acreditou num projeto que muita gente duvidou. Vamos seguir o plano dela." Naquele momento, percebi que não era só uma mudança de cargo. Eu estava, de fato, sendo ouvida. A construção que eu havia começado com um simples gesto no ônibus estava agora fincando raízes numa empresa inteira. E isso mexia com tudo ao meu redor e dentro de mim. Foi nesse período que comecei a pensar em algo maior, algo que extrapolasse os muros da empresa. Reuni algumas histórias que havia ouvido ali, depoimentos reais, e comecei a escrever num caderno espiral azul que minha mãe me dera anos atrás, não com intenção de publicar. Era quase como um diário, só que com vozes múltiplas, vozes que precisavam ser preservadas. E foi esse caderno que me inspirou a dar o próximo passo. Sugeri à diretoria a criação de um projeto chamado Ônibus de Histórias, uma iniciativa em que, uma vez por mês, um grupo de funcionários visitaria escolas, comunidades carentes e abrigos para contar relatos reais de superação. Não para doutrinar, mas para inspirar. Para mostrar que, por trás de cada uniforme, existe alguém que sobreviveu à dor e venceu. A primeira viagem do projeto foi emocionante. Fomos até uma escola pública na periferia da cidade. Enquanto um motorista contava como saiu do vício com o apoio de um colega, uma auxiliar de limpeza relatava como venceu um câncer trabalhando ali. E no fim, pedi licença e contei minha própria história. Falei do dia em que ajudei um homem no ônibus e como aquele gesto mudou tudo. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Até que uma menininha da primeira fila levantou a mão e disse: "Moça, quando eu crescer, quero ser igual a você." Aquilo me desmontou por dentro. Sorri, agradeci e pensei: talvez seja isso mesmo. Não é sobre chegar no topo. É sobre tocar corações enquanto sobe. Depois daquela apresentação na escola, voltei para casa com o coração pulsando como nunca. Fiquei pensando por horas naquela frase da menina: "Quero ser igual a você." Durante muito tempo, eu quis ser invisível para não ser julgada, para não me machucar. Mas ali eu percebi que ser vista, quando se tem uma missão verdadeira, é uma das maiores dádivas da vida. Nas semanas seguintes, o projeto Ônibus de Histórias tomou proporções inesperadas. Recebemos convites de rádios locais, ONGs, instituições de ensino e até de outras empresas que queriam replicar a iniciativa. E, de repente, os funcionários que antes eram apenas números na planilha começaram a ser reconhecidos como agentes de transformação. Uma faxineira deu uma palestra em um congresso sobre empatia.
Um cobrador de ônibus foi chamado para falar numa universidade sobre resiliência. Era como se a dignidade, antes escondida, tivesse sido polida até brilhar. Certo dia, quando voltava de mais uma apresentação, encontrei minha mãe sentada na varanda, com os olhos marejados. "Li sobre você no jornal hoje", ela disse, segurando com as mãos trêmulas uma folha amassada com uma matéria que falava sobre mulheres que transformam suas comunidades com pequenos gestos. Meu nome estava ali, ao lado de outras histórias incríveis. Ela me abraçou e disse: "Você não é só minha filha, Clara. Agora você é um exemplo. E isso é coisa rara neste mundo." Foi nesse instante que senti algo novo. Não era orgulho, era gratidão, pela dor que me forjou, pela solidão que me ensinou a enxergar o outro, pelo gesto simples que virou ponto de partida, e por Deus, que em silêncio sempre me guiou. Mesmo quando eu achava que ele tinha esquecido de mim. Mas a vida, como sempre, é feita de curvas inesperadas. Algumas semanas depois, recebi uma notícia que me desmontou. O Sr. Joaquim havia falecido durante o sono. "Paz", disseram os médicos. "Tristeza", disseram todos nós. A empresa inteira parou. Os ônibus não saíram. Funcionários vestiram preto. Foi declarado luto oficial. Na sede, a foto dele foi colocada no hall de entrada com uma faixa que dizia: "Fundador e visionário. Obrigado por acreditar." Na cerimônia de despedida, fui chamada para falar em nome dos funcionários. Subi no pequeno palco, com a garganta apertada, e disse poucas palavras. Ele acreditou nas pessoas quando ninguém mais acreditava. E foi graças a isso que tantos de nós deixaram de apenas sobreviver, para viver com propósito. Depois de 1 minuto de silêncio, todos aplaudiram de pé. E ali, mais uma vez, entendi. Aquele homem me deu uma oportunidade. Mas foi meu gesto, a decisão de ajudar sem esperar nada, que criou toda a ponte. Nas semanas seguintes, a empresa passou por uma transição administrativa. O filho de Joaquim assumiu definitivamente. E em uma das primeiras reuniões, ele me chamou em particular. Disse que queria dar continuidade a todos os projetos sociais iniciados pelo pai e que me via como parte fundamental dessa nova era. E então revelou: "Vamos rebatizar o projeto dos ônibus. Agora vai se chamar Projeto Clara, Histórias que Movem o Mundo." Fiquei em choque. Tentei recusar, por modéstia, mas ele insistiu: "Esse projeto nasceu de você. E o mundo precisa saber que ainda existem pessoas que ajudam sem câmeras, sem holofotes, sem pedir nada em troca." Naquele mesmo dia, peguei o ônibus para voltar para casa. Mas dessa vez, sentei no banco da frente, o mesmo onde aquele homem havia se sentado meses atrás, com a pasta gasta e a sacola quase rasgando. E ali, olhando pela janela, deixei as lágrimas caírem. Não de dor, mas de reconhecimento. Porque agora eu sabia. A vida recompensa quem age com o coração, mesmo quando ninguém está vendo. O tempo passou, e com ele vieram novas fases, novos aprendizados e um novo olhar sobre a vida. O Projeto Clara cresceu tanto que já havia alcançado 5 estados, com parcerias em escolas, centros comunitários e empresas interessadas em transformar seus ambientes com base em empatia, escuta e valorização do ser humano. O que antes era uma ideia simples, contar histórias reais dentro de um ônibus, agora era um movimento que atravessava cidades, tocava vidas e inspirava gente comum a fazer o bem sem plateia. Mas, no fundo, por mais que tudo estivesse em expansão, nada substituía as conversas silenciosas que eu tinha comigo mesma, especialmente nas noites em que deitava e lembrava do primeiro gesto. Aquele momento no ônibus, quando estendi o braço para ajudar um senhor cansado, foi o início de tudo. E era isso que eu contava para cada jovem que me ouvia em palestras, para cada funcionária de limpeza que me parava no corredor com os olhos cheios de esperança. As grandes mudanças não começam com grandes atos, elas começam com pequenos gestos feitos com verdade. Uma dessas noites foi particularmente marcante. Eu havia voltado de uma viagem ao interior, onde apresentamos o projeto para uma escola pública com alunos em situação de vulnerabilidade. Ao chegar em casa, minha mãe me esperava com chá quente, como fazia quando eu era criança. Sentamos à mesa da cozinha e ela me perguntou: "Você percebe que já não é mais só uma história, né, Clara?
Você virou caminho para outras histórias acontecerem. Aquilo me tocou profundamente. Pela primeira vez, entendi que o maior presente da vida não era a estabilidade profissional, nem o reconhecimento público, mas a capacidade de ser ponte, de transformar uma dor em apoio, de fazer do invisível algo essencial. Minha trajetória não era sobre sucesso, era sobre serviço. Dias depois, recebi uma carta manuscrita de um jovem chamado Mateus, de 16 anos, que tinha assistido a uma das apresentações. Ele dizia que pensava em desistir de tudo, pois havia perdido o pai e se sentia abandonado no mundo. Mas, ao ouvir a história da mulher do ônibus, ele decidiu tentar mais um pouco. Se um gesto pode mudar uma vida inteira, talvez eu ainda possa mudar a minha também, ele escreveu. Li aquela carta umas 10 vezes e chorei em todas elas, porque ali estava a prova viva de que nada é pequeno quando vem do coração. Hoje, os ônibus da empresa onde tudo começou carregam um adesivo discreto no para-brisa. Aqui viajam histórias que transformam. Ninguém é obrigado a notar. Mas quem já viveu algo parecido sabe exatamente o que significa. E quanto a mim? Bem, sigo caminhando, seguindo minha missão com a mesma simplicidade de quando tudo começou. Continuo acreditando nas pessoas, mesmo quando o mundo parece duro. Continuo ajudando quem posso, mesmo que ninguém veja. E continuo sentando perto da porta do ônibus, porque nunca se sabe quando vai entrar alguém precisando de um gesto de amor. Hoje, sempre que me perguntam qual foi o segredo da minha mudança de vida, eu paro por alguns segundos antes de responder. Não porque eu não saiba o que dizer, mas porque sei que a resposta é tão simples que muitos duvidariam. Não foi uma herança, não foi sorte, nem um plano perfeito. Foi um gesto, um único gesto. Eu ajudei alguém a subir no ônibus. Não era uma campanha, não era uma estratégia, foi só um reflexo do que eu sentia, da minha essência. E sem que eu soubesse, aquele senhor era o dono da empresa. Mas ele também era mais do que isso, era um espelho, um teste da vida. Uma chance de mostrar que, mesmo cansada, mesmo invisível, eu ainda escolhia ser boa. E talvez seja essa a verdadeira revolução. Continuar fazendo o bem mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando a gente não recebe nada em troca. Porque a vida está sempre observando. E às vezes, ela retribui com uma virada que nenhum plano seria capaz de prever. Hoje, ando pelas ruas e vejo pessoas distraídas, apressadas, conectadas em telas, mas desligadas umas das outras. E fico pensando em quantas oportunidades de conexão real estão sendo perdidas. Quantas chances de ajudar, de mudar um destino, estão passando despercebidas porque ninguém quer parar. Porque olhar nos olhos de alguém exige tempo. E tempo, hoje em dia, é visto como perda. Mas eu aprendi que às vezes é só quando a gente para que a vida começa a andar. Minha história é só uma entre tantas. E ela poderia ser a sua. Ou a de alguém que você vai encontrar amanhã na fila do mercado, na calçada, ou, quem sabe, dentro de um ônibus. Então, da próxima vez que você tiver a chance de ajudar alguém, por menor que pareça, faça. Sem esperar aplausos, sem filmar, sem contar. Apenas faça. E depois, espere. Porque a vida, essa senhora silenciosa e surpreendente, sempre devolve. Nem sempre no mesmo formato, mas sempre de forma justa. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu te convido, com muito carinho, a se inscrever aqui no canal. Não é só um clique, é a sua forma de dizer, eu acredito que o bem ainda importa. E me conta aqui nos comentários, qual foi o gesto mais simples que alguém já fez por você e que mudou tudo? Deixa seu nome e sua cidade. Quero conhecer você, porque aqui, cada comentário é uma nova história começando. Obrigado por ficar até aqui. Que essa história te inspire a ser a mudança que o mundo tanto precisa. Até o próximo relato.